E vou te falar que a chegada em peso das montadoras chinesas ao Brasil mudou o ritmo das ruas e a estratégia da indústria nacional. E não se trata apenas de novos modelos nas garagens, mas de uma revolução tecnológica e de infraestrutura que está redesenhando a mobilidade no país. Para entender um pouquinho esse movimento e o que esperar do futuro sobre rodas, a gente está recebendo hoje o vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldi. Seja muito bem-vindo, Baldi. Obrigado, querida. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Um prazer enorme poder participar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Boa noite, Baldi. Tudo bem, vamos lá, o Brasil... Tudo bem. O Brasil sempre teve um mercado automotivo consolidado por marcas tradicionais, mas a velocidade com que as empresas chinesas conquistaram o consumidor brasileiro, de fato, acaba impressionando. Além do preço competitivo, qual foi o elemento-chave na mentalidade do brasileiro que permitiu essa quebra de paradigma tão rápida em favor da eletrificação? Olha, eu acredito muito na qualidade do produto, porque se você avaliar o histórico das empresas automobilísticas chinesas, elas vieram para o Brasil há anos atrás, mas não tinham produtos condizentes com a nossa avaliação em termos de qualidade. Aí o que eles fizeram? Deram um passo atrás para darem vários passos à frente logo a seguir. Investiram fortemente em pesquisa, fortemente em desenvolvimento de produto e é hoje o maior mercado automobilístico global, o que permite a eles terem escala para poderem fazer diversos tipos de testes, de análises e terem chegado aonde chegaram, com produtos excepcionais, com a maior inovação global, com a maior tecnologia em termos de pesquisa e desenvolvimento para colocar à disposição de carros compactos, de carros hatch, de carros SUVs, enfim, de carros que as pessoas andam pelas ruas. E é isso que a BYD, que é a maior empresa na China, e a maior empresa do mundo em termos de carros de novas energias, em carros híbridos e elétricos, que tem o maior número de pesquisadores, engenheiros, cientistas, PhDs. No total, chegamos a 122 mil profissionais nessa equipe de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento, para que os produtos sejam os melhores e que também sejam acessíveis, porque também de nada adiantaria lançar um BYD Dolphin num preço que não fosse competitivo. Então, quando nós começamos no Brasil com o BYD Dolphin, eu falo que é hoje a revolução desse mercado automobilístico, porque ele chegou e chegou chegando. Nós lançamos o carro em julho de 2023 e foi uma verdadeira mudança, uma transição muito profunda no mercado automobilístico brasileiro desde então. Agora, a produção nacional é um divisor de águas para qualquer operação global no setor, né? Com a instalação da fábrica na Bahia, como é que a BYD pretende equilibrar a tecnologia de ponta trazida da China com o desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores locais que ainda está em transição para a era dos elétricos? Veja, a BYD representará para o Brasil uma verdadeira inovação, uma verdadeira revolução, que aí já falamos para a etapa industrial. Isso já é um fato. O ano passado, na inauguração da nossa fábrica, nós apresentamos um modelo que já é FlexFuel, fruto do investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento realizado pela BYD do Brasil e a BYD China. Então imagine só, nós temos uma equipe hoje de desenvolvimento de produto no Brasil que entende como é o mercado brasileiro, como é o consumidor brasileiro, qual é o desejo, né, o gosto, a sensibilidade, que traduz para mais de 122 mil engenheiros, pesquisadores, cientistas, para que possam desenvolver em conjunto o melhor. Então, isso será a oferta de um carro híbrido plug-in FlexFuel, que será lançado muito em breve no Brasil. Então, este é um exemplo, é o início de vários outros que serão possíveis com a etapa industrial que se consolida no Brasil, na BYD, para que a gente possa produzir no Brasil, mas produzir inovação brasileira e, sobretudo, que seja valorizado pelo nosso consumidor brasileiro. Porque nada adianta fazermos um produto ou desenvolver e lançar um produto no mercado que não tenha aceitação, que não tenha o gosto, que não tenha o desejo por parte do consumidor brasileiro. Perfeito, Baldi. A Camila falou agora dessa fábrica da Bahia, que na verdade é em Camaçari, né, lá na Bahia, e que foi inaugurada em outubro agora, inclusive com a presença do presidente Lula, né? E ela pretende, inicialmente, fabricar até 300 mil unidades de veículos.
mas por enquanto ela está fabricando apenas 150 mil, não é isso? Quando você acha que vai atingir essa plenitude dessa fábrica e no ritmo que vocês estão vendendo? Germano, a fábrica da BYD na Bahia, nós estivemos lá, eu particularmente em 2022, era um terreno arrasado, uma terra abandonada, uma fábrica de carros que no passado empregou milhares de pessoas e que estava completamente abandonada, em ruínas. A BYD comprou este parque industrial, investiu, mais de 3 bilhões de reais já foram integralizados, investidos, materializados naquele parque industrial. Para quê? Para que seja competitivo no Brasil. Em julho deste ano, nós teremos o aumento do imposto de importação. Chegará ao topo, que são 35%, e em decorrência dele, outros impostos também aumentam. Então, nesse aspecto, quem não fabricar no Brasil será um aventureiro que não terá condições de competir em carros como hoje nós competimos. BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin, ou Song Pro, Song Plus, enfim, você compete hoje em carros de luxo, carros que custam de 300, 400 ou mais de R$500 mil, porque aí você tem um outro perfil, mas é um produto que é nicho. Agora, para você acessar mercados como hoje nós acessamos, que nós temos alcançado, como a título de exemplo, no mês de janeiro, mais de 10 mil carros emplacados. Isso, né, é uma avaliação que o mercado automobilístico faz de forma oficial. É um número muito respeitoso. Nós chegamos aí a competir e ficar na frente de uma marca como a Toyota, que é reconhecida e muito respeitada no Brasil e é a primeira marca do mundo em todos os mercados em termos de todas as tecnologias automobilísticas. Então, nesse aspecto, esse investimento traz para nós uma confiança por parte do consumidor brasileiro para dizer a BYD veio para o Brasil para ficar. As inaugurações que teremos ao longo de 2026, com a área de estampagem, com solda, com pintura, enfim, com todas as etapas industriais que serão aqui realizadas, na Bahia, em Camaçari, nos permitirão chegar ao volume de 300 mil unidades. Hoje, nós fabricamos por dia 420 carros. Então, quer dizer, é um número que está aumentando, que está escalando, mas fundamentalmente alcançará estes 300 mil unidades ao longo desse ano para o ano de 2027, com o início dessas outras etapas produtivas. Por quê? Começamos pela montagem. E por qual razão? Porque você faz a montagem e você traz o carro, certo, em peças. E passamos a homologar fornecedores locais. Hoje já são mais de 300 fornecedores locais no Brasil homologados. E aí você compra parte dessas peças, destes componentes aqui no mercado brasileiro. E você vai aumentando o volume de fornecedores homologados, aumentando o número de peças e componentes que são incorporados no carro, que é montado no Brasil. Aí, quando eu tenho hoje a unidade de estamparia pronta, passa a ser mais uma etapa fabril aqui no Brasil. Aí, quando você tem solda, você tem pintura, são etapas subsequentes, que necessariamente estão sendo implementadas em conjunto, e aí você passa a ter mais fornecimento, mais componentes, mais conteúdo local brasileiro. E aí, nesse aspecto, a gente, além de escalar volume, escala também o aumento expressivo de consumo por parte de fornecedores brasileiros. E isso nos permitirá ser competitivo. E não só queremos ser líderes no Brasil, mas a gente lançou a marca, a título de exemplo, na Argentina, poucos meses atrás. E para você ser competitivo na Argentina, você tem que fabricar no Brasil. E para você vender a partir do Brasil para a Argentina, nós temos que ter, no mínimo, conteúdo local de 35%. Então, todas essas análises, todos esses racionais, Germano, eles são fundamentais para poder, principalmente para os críticos ou os mal informados, de que a BYD veio investir estes mais de 5,5 bilhão de reais para fabricar no Brasil, de fato, para poder produzir com conteúdo local, para poder homologar e qualificar fornecedores locais, para poder gerar emprego aonde era ruína, aonde era uma terra abandonada, para que a gente possa trazer da indústria, que é a maior do mundo, dessa inovadora tecnológica, a indústria automobilística, aqui para o Brasil, para fabricar carro aqui pelos brasileiros e sermos competitivos. Imagine só, eu vendi o Dolphin Mini importado por R$ 122.990. Quando eu passei a fabricá-lo no Brasil, eu reduzi o preço do carro para R$ 119.990. Isso é outra mensagem que a gente deixa para o nosso consumidor brasileiro, os que são nossos clientes e os que potencialmente podem ainda ser, de que nós viemos para fazer uma fábrica, para fabricar no Brasil, não é só para montar, essa é uma transição inicial e que, de fato, para ser competitivos, mesmo fabricando aqui.
Baldi, você falou agora aí que dos argentinos, mas os seus concorrentes têm dito, os fabricantes nacionais e outros que estão aqui no Brasil, chegam a dizer que vocês estão importando muito peças em CKD e montando aqui, e que isso poderia haver um equívoco aí em relação à produção total que está aqui, reduzindo a participação da indústria nacional e com prejuízo a essa nacionalização. Como é que você vê essas acusações dos seus adversários aí? Germano, essas informações, elas são meramente para poder levar a dúvida para a cabeça dos potenciais consumidores, para que eles possam ter receio de comprar um BYD. Já que os meus concorrentes não conseguem inovar, desenvolver, investir em pesquisa e desenvolvimento para serem disruptivos, para levarem aos consumidores o que há de melhor no mundo com preço acessível. Imagine só, quando nós lançamos o BYD Dolphin, nós lançamos por R$ 149.800. Outras marcas vendiam o carro por 250 mil e reduziram em 100 mil reais o valor desse carro. Então, quer dizer, qual era a razão que o preço era 100 mil reais a mais? Isso é um tapa na cara do consumidor. Então, esse tipo de concorrência é aquela que leva essa informação falsa, né, essa informação inverídica, essa que promove a insegurança, que promove o receio e que faz com que as pessoas falem assim, opa, eu não vou consumir BYD porque só monta, porque não constrói, porque não fabrica. Quer dizer, quem conhece a nossa fábrica, eu te convido e convido a todos que puderem conhecer lá em Camaçari, na Bahia, perceberá que esse investimento é robusto, ele é consolidador para uma marca que quer se estabelecer no Brasil, mas, fundamentalmente, o SKD é uma transição. Todas as indústrias automobilísticas que começaram no Brasil, em qualquer parte do mundo, começaram como nós começamos aqui com a BYD. Então, todas aquelas que fazem essa falsa acusação de que nós seremos apenas montadores, são porque têm medo e não conseguem concorrer conosco em termos de produto, preço e, sobretudo, qualidade para entregar ao consumidor final. Bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Alexandre Baldi, vice-presidente sênior da BYD no Brasil, e a gente está falando um pouco sobre o domínio das marcas chinesas. Alexandre, eu estava aqui mexendo no site de vocês, e aí eu acho curioso porque fica mostrando uma série de comparações, né, sobre o carro a combustão, sobre o carro elétrico, só que acho que a ansiedade com a autonomia e a infraestrutura de recarga ainda é, de fato, o principal freio para muitos compradores. Até que ponto a responsabilidade de criar essa malha elétrica nas rodovias brasileiras deve ser das montadoras e quanto disso depende exclusivamente de políticas públicas eficientes? Bem, essa é uma pergunta muito sábia e inteligente. No passado, quando nós tivemos o lançamento do álcool no Brasil, e aí tiveram a Auto Latina e outras indústrias automobilísticas que produziram carro movidos ao álcool, hoje o etanol, ninguém investiu em posto de combustível, ninguém investiu na distribuição do produto, ninguém das montadoras de carros investiu nas usinas de etanol, ou naquele momento nas usinas de álcool. Portanto, não será hoje as montadoras que investem em carros elétricos ou híbridos que também rodam no modo 100% elétrico, conhecidos como o carro híbrido plug-in, que investirão na infraestrutura de recarga. Porque, como eu comecei aqui a explicar, a BYD investe fortemente em pesquisa e em desenvolvimento. Mais de 122 mil engenheiros, pesquisadores, cientistas, PhDs, que fazem um gigantesco volume de investimento global para ter o melhor produto, com a melhor qualidade, com a melhor tecnologia, com a mais inovadora disrupção para o mercado automobilístico do mundo. Então, o nosso negócio é carro, fabricar carro, o melhor carro, com custo acessível e vender carro. Nós não operamos o sistema de recarga. Agora, é claro que suporte para que a gente possa fazer com que essa infraestrutura cresça, hoje é feito. Quase 15% dos carregadores rápidos existentes no Brasil são nossos, da BYD. Investimento que nós fazemos para contribuir para que essa infraestrutura de recarga possa crescer. Agora, hoje, nós saímos de 10 para quase 18 mil carregadores em vias públicas em pouco mais de um ano. Agora, em 2026, chegando a quase 20 mil carregadores em vias públicas. Isso é uma demonstração clara que o nosso estímulo para o carro elétrico e o carro híbrido plug-in foi muito grande, foi realmente capaz de ser transformacional
para que esse mercado pudesse crescer e para, sobretudo, que essas startups, empresas desde Vibra, Raizen e outras, mas como em pequenas empresas, pequenos investidores que investem em carregadores, sejam carregadores lentos ou wallbox de corrente alternada ou carregadores rápidos que fazem aí carregamentos em menos de 30 minutos, você pode verificar hoje que em toda a parte do Brasil, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília, seja em Manaus, seja em Porto Alegre, toda a parte do Brasil, esse mercado cresce muito e crescerá cada vez mais. Em Rondônia, você percebe o preço da gasolina exorbitante, é um valor absurdo. As pessoas estão vendo claramente. Lá você tem um nível de habitação horizontal, quer dizer, quem mora em casa, maior do que quem mora em apartamentos. E aí ele tem o painel solar. Não é que ele reduz em 5 vezes a despesa dele da gasolina com eletricidade, porque ele mora num prédio e carrega no carregador do prédio dele. Ele reduz em quase zero a despesa dele comparado à gasolina com a eletricidade quando ele tem painéis solares. Então, isso quer dizer que é economia, é dinheiro no bolso do brasileiro, dinheiro no bolso do consumidor brasileiro, que vive um momento de muita dificuldade, de muito desafio, e que o gasto com combustível, segundo o IBGE, chega numa família de classe média brasileira a quase 17% da sua renda familiar. Então, quer dizer, troca a gasolina pela eletricidade, num país que tem 94% da nossa energia de fontes limpas ou renováveis, que nós temos mais que condição de ter toda a frota de carro 100% elétrica, caso fosse uma eventualidade, com uma matriz limpa e renovável capaz de ser gerada hoje com o que nós temos hoje de matriz elétrica hoje instalada no país. Portanto, você tem eletricidade, fonte limpa, fonte renovável, e você tem essa realidade, que as pessoas estão avaliando a cada dia. Poxa, eu gasto 5 vezes menos andar num carro elétrico ou no modo 100% elétrico do que eu gasto consumindo combustível. Poxa, eu tenho tecnologia, eu tenho inovação, eu tenho um carro com mais tecnologia, mais acessórios, com mais entrega, com mais performance, com mais potência, tudo. E aí estão claramente percebendo que é uma troca que vale a pena. E quando você fala em manutenção, quanto custa eu ter o meu carro? São 3 centavos por quilômetro quando você fala de um carro elétrico. Poxa, se eu rodo muito, ele custa muito menos. Quando você fala de um carro a gasolina, são 13 centavos por quilômetro. São 10 centavos por quilômetro a diferença de custo de manutenção de um carro elétrico para a gasolina. Então, quando você fala ao longo de 2 anos, que é a média que o brasileiro fica com o carro, você tem redução absurda de gasolina com a eletricidade, redução absurda com a manutenção. E quando você fala do BYD Dolphin Mini, que você faz a primeira revisão em 20 mil quilômetros, que custa em torno de R$400 na sua primeira revisão, ao invés de fazer com 10 mil quilômetros, que custa em torno de R$1.000 de um carro 100% a combustão de concorrentes. Então, esse é o grande motivo que a concorrência fica desesperada, porque não tem o que fazer, porque não tem produto competitivo para poder entregar. Muito se fala sobre o hidrogênio como grande alternativa brasileira, devido justamente ao nosso histórico com etanol, e acho que pega até uma carona nisso que você estava falando, né? Na visão da BYD, o carro elétrico, a bateria é o destino final, ou o Brasil pode ser um laboratório para uma solução híbrida exclusiva que une a célula de combustível à eletrificação chinesa? Olha, eu acho que nós teremos sempre a coexistência de diversas tecnologias. Eu acredito, sim, né, na utilização de outras fontes, principalmente para o transporte de cargas, para a possibilidade de ônibus rodoviários, aonde são necessárias armazenagens em maior volume em termos de cubagem. Eu não acredito que essa matriz ela possa ser viável para um carro a passeio, haja vista o volume que é necessário para poder transportar, como o gás natural, que lá no passado já foi muito aventado e depois acabou não se provando viável pela falta de espaço ou pela troca, né? Você perde porta-mala para poder ter lá o espaço para você armazenar o gás natural veicular. Então, nesse aspecto, nem com incentivos e estímulos que foram feitos, essa tecnologia conseguiu viabilizar uma matriz industrial. Então, eu acredito que é realmente fato que o Brasil tem uma peculiaridade, que é o etanol, que é uma riqueza verde nossa. Nós, BYD, já investimos para agregar valor a essa riqueza brasileira, que é natural, fazendo um carro híbrido plug-in que será flex fuel, o primeiro do Brasil. E nesse aspecto, certamente outras tecnologias coexistirão. Agora, para carro a passeio, carro que a gente anda pelas ruas, certamente eu acredito que a gasolina ela vai cada vez cair muito e muito mais. O etanol
como ele é verde, como ele é ecológico, enfim, ele contribui, né, pela redução de emissão de poluentes, sobretudo o carbono, nós vamos ter, sim, um aumento. Por que muitas pessoas não consomem mais o etanol? Porque ele tem que custar até 70% do custo da gasolina. Então, nesse aspecto, como brasileiro, eu já disse aqui e repito, vive esse momento sempre de adversidade financeira, ele faz conta. E aí, quando você fala de eletricidade, especialmente para carros compactos, carros de uso mais urbanos, a eletricidade faz todo sentido. Por quê? Porque ela gasta 5 vezes menos usando um carro elétrico na cidade, carregando a tomada da sua casa, do que usando um carro a combustão. Então, nesse aspecto, é custo, é despesa, e nesse sentido, é redução de despesa no bolso, na família brasileira. Então, é um fato que vai haver uma grande mudança e que essa mudança é transformacional. Como nós temos energia, eletricidade abundante no Brasil na geração, e você tem uma capacidade enorme, né, de potencial e oportunidade para crescimento na distribuição, você vai ver com que o Brasil vai cada vez mais escalar, crescer o volume de carro elétrico. Agora, ele vai acabar com as outras? Não. Ele não vai acabar com as outras matrizes tecnológicas. Elas vão existir em conjunto. Vão existir carro a combustão. Tem gente que é amante de carro a combustão, gosta do barulho, gosta, né, do estilo, da performance que ele possa entregar. E aí vão continuar consumindo, como vários outros mercados. Vai existir espaço para todos. Alguns maiores, outros menores e outros de nicho. Baldi, eu sei que você está com o tempo meio apertado, mas vou te fazer uma pergunta. A BYD acabou anunciando aí que vai vender 10 mil unidades do King Song e do Song Plus para a Localiza, e que depois esses veículos, a proposta depois é que eles acabem indo para revenda, né? Você acha que isso vai aumentar a participação da BYD ainda mais no mercado interno? Germano, esse foi um belo exemplo de que os paradigmas para o carro elétrico, eles estão sendo vencidos. A bateria, ela tem uma vida útil de até 30 anos, com 5 mil ciclos. O que quer dizer um ciclo? Tem 400 km de autonomia, um BYD Dolphin, você utilizou ele de 100% a zero, quer dizer, todos os 400 km, é um ciclo. Você pode usá-lo por 5 mil ciclos, são 2 milhões de quilômetros. Então, quer dizer, foi um paradigma vencido. O preço de revenda de um carro elétrico não é o mesmo, tem 50% da FIP aí quando você encontra pelas ruas. O BYD Dolphin Mini foi comprovado por revistas e veículos especializados, que eu vou citar aqui alguns, Auto Sport, 4 rodas, que são respeitados por todo o Brasil por longo tempo, como o carro que menos se desvalorizou ao longo de 12 meses. Para você ter uma ideia, para todos que nos assistem, o BYD Dolphin é um dos que menos tem tempo para ser revendido numa loja de revenda de carros seminovos. Foram 19 dias. Os seus concorrentes compactos levam em torno de 40 dias para ser revendido. Quer dizer, isso é o giro. E o giro é no bolso do revendedor. O BYD Dolphin Mini, se comparado com o Volkswagen Polo, ele teve menos da metade da desvalorização. Então, é outro paradigma vencido. Não se preocupe, nós brasileiros temos o carro como um bem, como um ativo no nosso patrimônio. Então, você que compra ou que pensa em comprar um carro elétrico, pode ter certeza que ele desvaloriza menos da metade se comparado com um carro a combustão. E neste paradigma de que locadora não compra carro elétrico, essa negociação que nós fizemos com a Localiza, que é a maior locadora das Américas, né, foi uma demonstração clara de que a confiança pelo segmento, pela categoria dos carros elétricos está crescendo e que a maior empresa de locação do Brasil faz uma compra agressiva, uma compra de volume e uma demonstração clara que quer oferecer aos seus clientes uma marca que é maravilhosa, que tem o melhor produto, a mais inovadora, com maior capacidade de inovação e desenvolvimento tecnológico, mas que tem procura por parte dos consumidores. Então, quer dizer, nós temos um respeito muito grande, por isso temos um parceiro que é a Localiza, que é o maior e que é o mais respeitado, para que não somente nós possamos vender os carros, mas para que a gente possa permitir que aqueles que ainda não compraram o ID possam alugar, possam fazer essa experiência e saber o que vão ter a oportunidade de poder estar dirigindo no seu dia a dia. Agora, Baldi, só para a gente finalizar, a chegada de novos players força a indústria que já estava instalada no país a se reinventar ou acaba perdendo o mercado, né? Para além da competição comercial, qual é o legado de conhecimento e de infraestrutura que a BYD quer deixar para o Brasil, para que a gente não seja só meros montadores de peças importadas? Olha, o legado é investimento na indústria, porque a indústria ela é fundamental, ela é muito importante, ela gera emprego, é um emprego que paga um salário mais alto, ela distribui uma renda mais efetiva, porque salários mais altos são distribuídos
em termos de todos os colaboradores que estão na indústria. Então, a BYD veio para ser um fabricante brasileiro. Esse é um fato. E esse aspecto, deixar um legado no mercado, onde a gente traz respeito ao consumidor, porque fizemos os outros concorrentes a reduzirem fortemente os preços dos carros. Trouxemos aquilo que respeita ainda mais o consumidor, por quê? Porque nós vendemos o mesmo carro no Brasil, na Europa e na China. Em qualquer parte do mundo que você for comprar um BYD Song Pro, você verá que é o mesmo carro em qualquer continente. Isso é respeito ao consumidor e torna mais acessível o que há de mais moderno e tecnológico e inovador do mundo. Porque você tem um carro com maior autonomia, você tem o carro com maior economia, você tem um carro com melhor performance, num preço acessível. Então, são aspectos que demonstram que legado como esse, ele será transformacional. E certamente a BYD, por ser responsável por essa grande mudança, por o início dessa grande mudança, nos torna ainda mais responsáveis por fazer com que as pessoas possam acreditar e também, é claro, posteriormente, que seja um legado deixado por nós. Com certeza. Acho que a mobilidade do futuro já é uma realidade nas suas brasileiras e o debate sobre a nossa autonomia industrial ganha um novo capítulo a partir de agora. A gente segue acompanhando de perto os impactos dessa transição na economia e no seu bolso, inclusive. Baldi, muitíssimo obrigada por conversar com a gente hoje, viu? Obrigado a você, obrigado, Germano, obrigado a todos que participam conosco pela oportunidade.